Lucas 11, de 1 a 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Amém. O Senhor Jesus nos ensina a orar neste sermão, dizendo no versículo 4, não nos deixe cair em tentação. E nesta manhã eu quero trabalhar com vocês, compartilhar com vocês a palavra de Deus, com o seguinte tema: o que significa orar pedindo a Deus que não nos deixes cair em tentação. Então, rapidamente eu quero expor alguns pontos sobre o que é orar pedindo para não cair em tentação. E no culto da noite nós continuaremos a exposição ainda sobre as tentações, o que significa orar nesse sentido. Mas a primeira coisa que eu quero destacar com vocês nesta manhã é que a Bíblia diz que a tentação na vida do cristão é uma obra de Satanás. Satanás é o tentador. As Escrituras dizem o seguinte sobre esta verdade. Em Mateus 4, verso 1 e 3, a Bíblia diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, observem que a Bíblia fala que o diabo é o tentador. O diabo é o instrumento maligno que tenta a vida do crente. E aqui, neste caso, nós vemos o Senhor Jesus sendo tentado. O versículo 2 de Mateus 4 continua e diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, ou seja, o diabo, aproximando-se lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então o diabo, como tentador, ele tem muitas estratégias. E uma das estratégias que o diabo usa com Jesus aqui, e usa conosco também, é questionar a nossa filiação acerca de Deus. Você é mesmo filho de Deus? Marcos, Lucas também registraram esta verdade em seus evangelhos, dizendo que o diabo é o tentador. Tanto Marcos como Lucas deixaram bem claro que Satanás é quem tenta o povo de Deus, e no caso específico tentou o Senhor Jesus. A Bíblia também em 1 Coríntios 7, no versículo 5, diz o seguinte: não vos priveis um ao outro. Isso aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos casais e falando sobre a importância dos casais terem uma vida sexual e não se privarem de ter um relacionamento sexual dentro do casamento. Salvo talvez por mútuo consentimento, porque por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajudardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então o ensino bíblico é muito claro ao nos ensinar primeiro que os casais não devem deixar de ter relacionamento sexual. Os casais casados. O pastor Hernandes diz que sexo fora do casamento ou antes do casamento é pecado. Mas casamento sem sexo também é pecado. É claro que nós sabemos que em muitos casos, em alguns casos, não há sexo por questões de saúde, questões físicas, mas não sendo essas condições, a Bíblia diz que privar o nosso cônjuge desse prazer instituído por Deus é algo pecaminoso. E a Bíblia diz que essa é uma área que o tentador,
ele vai entrar se nós dermos brecha. Então, mais uma vez, as Escrituras dizendo, para que nós não sejamos tentados por Satanás, aqui no caso, na área da sexualidade. Então percebam que, nesses dois textos que eu li, nós vemos Satanás tentando, primeiro, questionando a nossa paternidade. Aqui, tentando na área sexual. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, mais uma vez a Bíblia nos mostra que o diabo é expert em tentar o povo de Deus. 1 Tessalonicenses 3, 5 diz assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O apóstolo Paulo aqui, então, ao escrever a carta aos Tessalonicenses, ele fala acerca de um temor que ele tinha no coração dele. Qual era o temor de Paulo? Paulo estava temeroso porque ele havia plantado a igreja de Tessalônica em 3 semanas. Ele ficou durante 3 sábados pregando o evangelho em Tessalônica e ele teve que sair de Tessalônica. Veja, nós estamos aqui há 11 anos num trabalho de plantação de igreja e sabemos o quão desafiador é fazer isso. Paulo, em 3 semanas, teve que deixar Tessalônica e havia uma preocupação no coração de Paulo acerca com aquela igreja. E a preocupação era que o diabo atacasse a fé dos tessalonicenses. Então, rapidamente aqui, nesta manhã, nesses versículos nós vimos que o diabo ele nos tenta, questionando a nossa filiação acerca de Deus. Você é mesmo filho de Deus? Ele pode tentar-nos em relação à sexualidade. Ele nos tenta em relação à nossa fé. A nossa fé é atacada pelo diabo. Mas é claro, há muitas outras maneiras que o diabo usa para tentar o povo de Deus. O tempo não nos permite usar todas elas, ou expor todas elas, mas o que a Bíblia nos ensina é que o diabo é expert em tentar o povo de Deus. A tentação é uma realidade no povo de Deus, e o objetivo do diabo é nos fazer pecar para nos tornar escravos do pecado. O Senhor Jesus, em João 8, 24, ele disse: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Nós sabemos que há pecados que nos escravizam. Nós sabemos o efeito danoso do pecado nas nossas vidas. O pecado nos torna homens tímidos diante de Deus e diante da sociedade. O pecado mina a nossa fé, o pecado nos esfria. Então, o objetivo de Satanás é fazer com que nós pequemos, que nós desobedeçamos a palavra de Deus. E por isso, nós somos tentados. A Bíblia fala que Jesus foi tentado. Todos nós sabemos da tentação de Jesus no deserto. E a Bíblia deixa claro que essa não foi a única vez que Jesus foi tentado pelo diabo. Nós não temos os relatos de outras vezes, mas lá em Mateus 4 fica claro que durante todo o seu ministério terreno, o diabo tentou o Senhor Jesus. Muito bem, mas uma verdade maravilhosa acerca da tentação é que Jesus foi tentado, mas diferente de todos nós aqui nesta manhã, ele jamais cedeu à tentação. A palavra de Deus em Hebreus 2,18 fala que Jesus nunca pecou. A Bíblia nos mostra que Jesus venceu a tentação do diabo e, com isso, conquistou para Deus um povo remido, comprado, porque Jesus é o homem perfeito, comprado pelo seu sangue, pois ele jamais pecou. Então, a primeira verdade que nós vimos nesta manhã é que Satanás é o tentador. A segunda verdade é que Jesus Cristo foi tentado, mas
jamais cedeu ao pecado. A palavra de Deus nos adverte, portanto, que a tentação é uma realidade na vida do cristão. E uma terceira verdade que eu quero compartilhar com vocês é que nada foge do controle de Deus. É interessante que quando nós lemos aqui, eu vou até voltar ao meu esboço e vou ler novamente Mateus 4, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esses dias eu ouvi uma frase do Martinho Lutero que eu achei muito interessante. Martinho Lutero disse que Satanás é como um cachorro na coleira, nas mãos de Deus. E Satanás só vai até onde Deus permite. E é interessante que até mesmo a tentação é uma permissão de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso, porque esse é o ensino bíblico. A Bíblia nos ensina que quem levou o Senhor Jesus ao deserto? Quem foi? O Espírito Santo. E nós cremos que o Espírito Santo é o quê? É Deus. Então, quem levou Jesus, e o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para quê? Para ser tentado. Quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação. Nós precisamos entender que Jesus está nos ensinando, primeiro, é impossível vivermos nesta terra sem sermos tentados. Quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, Jesus está nos ensinando que nós devemos ter o conhecimento bíblico de que nós seremos tentados. A nossa oração não deve ser no sentido, Senhor, não deixe eu ser tentado. Isso não vai acontecer. Nós não devemos orar nesse sentido. Senhor, não nos deixe ser tentados. Porque o próprio Deus é quem permite que sejamos tentados. Ele tem objetivos em trabalhar na nossa vida espiritual através das tentações. O primeiro objetivo é nos mostrar que Ele é soberano. Foi Ele quem levou Jesus para ser tentado ao deserto. Levou Jesus ao deserto para ser tentado, melhor dizendo. O Senhor também nos permite sermos tentados pelo diabo. Mas Ele é soberano e a Bíblia diz que nós não podemos ser tentados além das nossas forças. E além de não podermos ser tentados mais do que as nossas forças suportam, a Bíblia diz que o Senhor nos dá o livramento diante das tentações. Por isso, nós não podemos usar a muleta em relação ao pecado. É mais forte do que eu. Às vezes, por conta do nosso pecado, nós temos a tendência de dizer, eu sou um homem violento porque a violência em mim é mais forte do que eu. Eu sou um homem adúltero porque a vontade de adulterar é mais forte do que eu. Eu sou um homem que me embriago e caio no chão porque a embriaguez é mais forte do que eu. Não é esse o ensino bíblico. A Bíblia não diz que o pecado é mais forte do que nós. A Bíblia diz que há em nós um poder mais forte que o pecado. E esse poder é o poder de Deus. A Bíblia, além disso, vai dizer que nós não somos tentados além das nossas forças. Então, na verdade, ao sermos tentados, precisamos reconhecer isso. A tentação não é mais forte do que eu. Eu cedo à tentação, porque eu quero.
Eu cedo à tentação, não porque ela é mais forte, mas eu cedo à tentação porque talvez eu seja de fato incrédulo acerca do que a palavra de Deus diz. E nós vamos ver um pouco mais disso hoje à noite, mas a Bíblia vai nos mostrar que nós somos tentados e caímos em tentação por conta da nossa cobiça. Quando nós analisamos biblicamente a nossa situação, nós vemos que nós cedemos à tentação do diabo, porque nós somos tentados também pela nossa própria cobiça, aonde nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. No entanto, portanto, melhor dizendo, ao chegarmos a essas conclusões, primeiro, você sempre será tentado. Nós sempre seremos tentados. Essa oração não é, Senhor, não deixe eu ser tentado. Você vai ser, é impossível não ser tentado. Mas essa oração, ela deve ser feita no seguinte aspecto: é reconhecer que nós não conseguiremos e não conseguimos vencer as tentações pela nossa própria força. É orar no seguinte aspecto: Senhor, me capacita a vencer a tentação. Primeiro, porque há uma promessa do Senhor dizendo que a tentação não é mais forte do que eu. Segundo, o Senhor prometeu que me daria livramento ao ser tentado. Então, me capacite, me ajude a desviar os meus pés do caminho do mal, do caminho do pecado. Quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação. Nós estamos confessando diante de Deus, reconhecendo a nossa incapacidade. Quem se acha autossuficiente para vencer a tentação será destruído. Quem acha que ele tem poder para vencer o pecado, perderá essa guerra. Quando nós oramos, não nos deixes cair em tentação, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Sozinho eu não consigo. Me ajude. Me ajude que quando eu for tentado, eu não ceda à tentação. Me ajude quando eu for tentado, eu entenda que eu tenha que desviar da tentação, deixar todo tipo de aparência do mal. Portanto, eu quero concluir o meu sermão nesta manhã, dizendo, primeiro, a Bíblia nos diz que Satanás é o tentador, e ele é especialista em tentar o povo de Deus. Desde Eva até hoje, cada vez mais, ele tem se capacitado. Ele sabe como nos tentar. Cada um de nós. Para cada um de nós ele tem uma estratégia. E ele faz isso porque o objetivo de Satanás é fazer com que o povo de Deus se torne escravo do pecado. É interessante, né? Um pastor esta semana compartilhou um vídeo num grupo que eu participo, falando de um vídeo de um outro pastor que eu não vou falar o nome aqui, como está sendo gravado, eu não quero receber processo. Então, eu estou aprendendo a me polir diante das câmeras. Mas é um pastor cabeludo, já de cabelos brancos, de barba branca, e que já foi presbiteriano. Tá fácil, não tá? Então tá bom. E é interessante que esse pastor foi num podcast e perguntaram para ele se um gay poderia ser cristão. E ele disse: olha, meu filho é gay. E é um cristão maravilhoso. A minha neta é lésbica. Tem uma moça na minha igreja, uma mulher trans, e falou o nome da mulher lá, não me lembro. Se lembrasse também não ia falar, né? Estamos sendo gravados. Tem uma mulher trans na minha igreja. E foi por esse caminho. E onde eu quero chegar.
tem se levantado nos nossos dias, e não é novidade, desde que o mundo é assim. Sempre haverá os falsos cristãos, a falsa igreja. Mas nos nossos dias há também os pregadores que dizem não ser pecado aquilo que a Bíblia diz que é pecado. O que mais Satanás deseja é uma igreja que não acredita na palavra de Deus, não acredita no pecado. A derrocada do povo de Deus sempre se deu, continua dando e se dará toda vez que os nossos corações se endurecerem para as verdades de Deus e nós acharmos que o pecado é algo normal. É engraçado, né? Porque eu vejo, hoje tem o hábito de se comparar geração Nutella e geração, raiz, né? E eu fico olhando e eu falo assim, hoje tem uns crentes Nutella e tem uns crentes raiz. Mas cada vez menos, parece-me, que os crentes raízes têm ocupado lugares na sociedade. Os Nutellas têm crescido. E o crente Nutella, para mim, é aquele crente que desconsidera a palavra de Deus e acha que tudo é aceitável. O crente Nutella é aquele que chega diante das câmeras e fala, todo caminho leva a Deus. No entanto, João 14,6, alguém lembra o que diz lá? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, eu vou dizer para você, um pastor que diz isso, dificilmente vai nesses podcasts. Porque esses podcasts não querem ouvirem isso. Ele vai ser taxado como o quê? Retrógrado. O que mais? Opressor. Mas e os outros? Mas as outras religiões? E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não se iludam. Nós não podemos abrir mão da verdade. Sabe, irmãos, também não vou falar aqui para não ser processado, mas cada vez mais eu percebo a igreja evangélica parecida com a outra religiosidade que eu vi no passado. Antigamente, os crentes raiz eram crentes que temiam o Senhor. Eu lembro que eu tenho um tio que ele chegava às vezes na casa da gente, nem crente a gente era, ele falava assim, isso aqui está parecendo festa de crente, não tem cerveja, não tem dança. Hoje você vai num casamento de crente, de alguns, pelo amor de Deus. Os crentes raiz são crentes que entendem que eles não podem abrir mão dos valores das Escrituras. E uma das tentações da igreja é baixar o sarrafo que Jesus estipulou para atrair o mundo. Então, o diabo quer nos fazer escravos do pecado, que nós estejamos atentos. Por último, nós jamais deixaremos de ser tentados. E eu creio que nesta terra, por mais que nós peçamos capacitação a Deus para não cairmos em tentação, enquanto nós estivermos aqui, nós sempre cairemos em tentações. Por isso, eu e você precisamos de Jesus Cristo nas nossas vidas. Por isso nós precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus, para quando o diabo vier nos acusar e dizer, você caiu, nós possamos, em nome de Jesus, dizer, eu caí, mas há alguém que jamais tombou diante de ti, o Senhor Jesus Cristo. E porque Ele ficou de pé diante de você, Satanás,
eu também posso declarar que estou de pé, mesmo tendo convicção da minha fraqueza. Nós precisamos de Jesus, meus irmãos, porque Ele venceu a tentação. Nós jamais a venceremos pelas nossas próprias forças, mas nós podemos declarar pela fé que a vencemos, porque Jesus venceu. Então eu e você precisamos de Cristo. Precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Eu e você precisamos entender que se nós quisermos ser crente raiz, ou Nutella, né? Sei lá, Nutella é bom, né? Eu não sei porque que usa esse termo Nutella, porque ou coisa gostosa é o tal da Nutella. Mas raiz ou Nutella, nós somos chamados para sermos crentes bíblicos. E todo crente bíblico precisa de Jesus, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Qualquer que seja a tentação do Satanás, as nossas quedas diante das tentações, a constatação de que somos fracos, a solução é Jesus Cristo. Qualquer que sejam os nossos pecados, a solução é Jesus Cristo.